E vou dar início à minha apresentação. É, eu, o nosso projeto, ele consiste, deixa eu achar ele aqui, peraí, eu estou partilhando a tela. Eu sou professor da Faculdade de Odontologia, isso aqui tem que minimizar, né? Professor associado, a apresentação, é, professor associado da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, né? E trabalho lá uma longa data, né, desde 92, e a gente está com uma proposta agora de ensino e pesquisa de um inovador produto, né, de um protótipo desenvolvido chamado Escudo Protetor Oral e Nasal Médico, né, e a gente registrou essa ideia, né? E ela tem uma possibilidade de aplicação muito ampla dentro da área médica, não só odontológica, né? Como outras áreas também afins, né? De saúde, como médicos, otorrinos, oftalmos, neurocirurgiões, dentistas, em praticamente todas as especialidades e outros profissionais de saúde, como enfermagem, por exemplo, né? E a aplicação, é, a maior uh, interesse desenvolvido, né, foi, sem dúvida, durante a pandemia, né, porque visa exatamente o controle das infecções cruzadas ocupacionais, né, em diversas áreas, que é realmente um drama, e na odontologia talvez seja a maior de todas as áreas a sofrer com esse tipo de complicação, que consiste na transmissão de micro-organismos através de aerosóis, né? Esses aerosóis, eles são, no caso da odontologia, gerados a partir dos instrumentos, né, e materiais usados que são acionados por compressor, né? Existe um compressor que roda e faz o ar comprimido, e roda a caneta, roda as brocas e os instrumentos de profilaxia. Isso produz um aerosol, que é um micro e macro partículas suspensas no ar, né? E que expõe, sem dúvida, a todos, né? O paciente, os profissionais, e uma possibilidade de contaminação cruzada de ambos, né? E esses aerosóis, eles, além de serem gerados pelos compressores, também pode ser gerado até com mais ênfase por, no caso, ultrassom, né? O ultrassom, ele não é gerado por compressão de ar, mas por uma modificação da corrente elétrica que passa por um cristal de quartzo, e com isso promove uma vibração sônica e promove a vibração que faz com que os instrumentos vibrem para fazer profilaxias, no caso em periodontia ou cirurgia, né? Ou até outras áreas também. Mas essa vibração ela deve ser lubrificada ou refrigerada, melhor dizendo, por água, né? A água tratada, e essa água promove também aerosóis, não diretamente como os aparelhos acionados a ar, mas pela vibração sônica que ativa essas pontas, né? Enfim, o aerosol é um problema que a comunidade internacional ela relata e que não está resolvido, né? A gente tem uma proposta para exatamente auxiliar no sentido do controle, do maior controle desse problema, né? Visto porque todos sabemos das dificuldades da imunização e também de todos os métodos de controle de infecção, né? E a gente pode aplicar essa ideia em qualquer lugar do mundo, né? Não é uma coisa muito complicada, né? Ele proporciona uma barreira de proteção a mais a infecções cruzadas, no caso por aerosóis, né? Na odontologia, a endodontia, que é o tratamento de canal, a dentística, as restaurações, a prótese também, né? Ou a mesma em cirurgia, em periodontia, existem várias formas de aplicação, com algumas modificações que nós fizemos, né? Para a aplicação dessa técnica, né? Com diversas especialidades, né?
existe o isolamento absoluto, que é uma borrachinha, não sei como vocês não são da área, talvez não conheçam, vou procurar explicar mais para frente, né? Ele segura com um anel chamado de arco, né? E Osby-Young, né? Que proporcionam exatamente a contenção desse isolamento. A gente pode acoplar diretamente o lençol de borracha à nossa ideia ou justapor, como eu vou mostrar também assim. Né? Então, fizemos um processo, né, de requisição de registro no INPI, né? Obtivemos sucesso, né? Foi assim bastante entusiasmador essa ideia toda, e assim registramos, né? Fizemos o protótipo, vocês podem observar aqui a grosso modo no desenho, né? Assim, ele pode ter um furo pequeno, um furo maior, dependendo da técnica a ser aplicada, vários furos também, e aqui a forma de utilização dele, no caso, fazendo endodontia, né? No caso, o tratamento tradicional consistiria apenas no isolamento absoluto, que seria esse aparato aqui. Então, a gente consegue uma barreira de contenção muito maior com a multiplicação dessa proposta, né? Aqui, no caso, esse é ele tá justaposto, né? Existe isso aqui está atrás, vamos dizer assim, e aqui está o elemento, apenas o elemento com um contato e uma contaminação muito menos intensa, somado a outros fatores de outros cuidados que podem ser também elaborados, como o uso de sucção negativa, né? Bombas de vácuo, como vocês podem ver aqui, né? Um sugador, existe também um sugador de saliva, que é um sugador mais fraco. Pois não? A gente não está vendo. Agora vocês não estão... Não, a gente não está vendo nenhuma imagem, cara. Você está só apontando. Aqui, isso aqui seria o sugador, seria isso aqui? Conseguem identificar isso aqui? Não, por trás do... a gente está conseguindo ver a imagem, não, na verdade. Não tem nada... O share não screen... estou compartilhando a tela? Não está. Poxa, desde então... Deixa eu compartilhar. Não, agora foi? Agora sim, agora a gente está vendo. Oh, perdão. Se vocês quiserem que eu recomece, eu até posso, mas ver a apresentação de slides. Vendo agora ainda? Espera aí, está carregando. Sim, estamos vendo. Conseguem? Talvez para frente, esse aqui seria os protótipos iniciais, vou me ater só a eles, para não causar muita demanda de tempo, né? Porque assim, a explanação inicial ela é meio repetitiva, né? Mais ou menos apenas descritiva. Então, aqui seria um protótipo do elemento usado, né? Aqui, um furo maior, um furo menor, e aqui exatamente o começo da aplicação, né? Nós estamos com registros e pedidos de fomento ao CNPq, à FAPERJ, ao Projeto Centelha, ao Plataforma Brasil, né, ao FINEP, e aplicados aqui no LIS também, né? E é algo assim inovador, né, promissor e entusiasmador. Nós temos uma equipe razoável trabalhando com a gente, né? No caso, na faculdade, tem 2 alunos que estão desenvolvendo TCC, um projeto que está em tramitação, tá? A gente desenvolve estamos para aplicar agora em iniciação científica, mas ainda não foi colocado, né? Mas assim, a FINEP, FAPERJ, Centelha e o CNPq está aplicado, né? Plataforma Brasil e Carlos Chagas, né? E aguardando assim toda essa possibilidade de aplicação. E essa ideia ela é uma adaptação, né? uma ideia nova, registrada, como a gente já comentou, e visa exatamente essa... eu não sei se vocês conseguem ver aqui agora o sugador de saliva aqui por trás, né? Pode ser usado também uma sucção negativa com a bomba a vácuo um pouco mais potente. Vocês conseguem ver? Acho que sim, né? Bom, conseguimos sim. Aqui seria uma outra forma. Acho que eu não tenho medo de minimizar isso e desaparecer tudo, né? Eu não domino muito bem o Zoom, mas aqui a aplicação, no caso, em raspagens, né? Em raspagens ou periodontia, melhor dizendo, né? Onde uma área maior é necessária de exposição,
no caso, isolamento oral sendo feito, né? Pode ser usado máscaras também, sucção negativa, com sugador de saliva, etc. E há uma viabilidade de aplicação em outras áreas, fora a odontologia, como torrino, oftalmo, etc. Né? Isso aí já é um outro campo de pesquisa que não está em curso no momento. É um projeto muito novo, tá? É algo muito recente, né? Que veio agora em função da pandemia, registrado faz pouco tempo, né? E agora não, peraí, não sei se passou muito ou não. Não, acho que não, está certo. Aqui na arcada inferior, quando a gente faz esse tipo de procedimento, a gente usa um estabilizador parecido com aquele do Face Shield na cabeça, para que isso não desloque, né? Quando tem um dente só, ele próprio já serve como estabilizador, então não há necessidade da colocação do estabilizador de cabeça, né? Aqui, no caso, um dente novamente, e nessa situação, sem o arco de hóspede. Peço desculpa que o telefone está tocando, mas eu não tenho nem como desligar ele agora, né? Então, aqui ele está o escudo protetor está sendo aplicado diretamente sobre o lençol de borracha, sem o arco de hóspede, né? Uma outra forma de aplicação que se desenvolve, né? Que se descortina com inúmeras possibilidades de aplicação, como eu já comentei anteriormente, né? E os aerossóis, eles são micropartículas, né? Que advém de secreções bucais, nasais e pulmonares, né? Quando você tosse, espirra, né? Que foi o grande drama da Covid, né? E das SARS, né? Como um todo, né? Bactérias, fungos e vírus. Além, no caso da odontologia, você ainda tem também contaminantes de micropartículas, né? De macro e micropartículas que podem vir a trazer problemas ocupacionais e também ao próprio paciente, né? Então, assim, o controle de toda essa situação é por demais interessante, e a nossa proposta reza em cima dessa ideia, né? Do controle de aerossóis, né? Por intermédio de uma barreira, visto que a gente tem que dar fomento, né? À ciência no sentido de controlar o máximo possível a transmissão, mesmo porque as vacinas até então não se mostram completamente eficazes, nem os medicamentos, muito mais paliativos do que preventivos, né? Então, assim, a gente precisa ter algo que, quanto mais prevenção tiver, mais barato e melhor é o controle de todo esse drama, não só de Covid, como das SARS, que são cíclicas anuais, né? Mesmo independente de Covid, ou mesmo da persistência, ou dos focos novos sempre vindo com variantes, né? Mesmo não tão agressivas, né? A gente tem índices recorrentes de surtos, e a ideia, ou você usa preventivo, ou usa somente em pacientes que apresentem sintomas, ou quando há possibilidade de contato prévio, enfim, toda uma possibilidade de aplicação existe, né, dado que é um projeto novo. Isso tudo vai ter que ser descrito ainda, né, descoberto, para que a gente chegue a um consenso científico da viabilidade total da sua aplicação, né? Então, os agentes são transportados e as infecções cruzadas, né, e doenças ocupacionais podem advir dessa situação. Então, o controle dessa infecção é o foco dessa nossa proposta, tem um baixo custo, fácil utilização em pandemias, e aqui é o nosso registro final, né, do INPI, concedendo a gente essa ideia. Assim, na faculdade estamos desenvolvendo isso com alunos, né, em projetos de conclusão de curso. Vamos aplicar agora para iniciação científica e também, possivelmente, em pós-doutorado também, né? Projeto de pós-doutorado, no caso. Eu gostaria, por aqui eu termino a minha apresentação, não preciso me estender mais, eu acho que esse aí é o meu resumo, né? Senão eu tenho que entrar em partes técnicas muito profundas, né? Em revisões bibliográficas, e a gente só vai ter os dados dos nossos finais mais para frente, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui apresentar o trabalho. Para mim é muito interessante estar aqui, e gostaria também de desejar boa sorte a todos os participantes, né? E agradecer a atenção dos examinadores aí pela disponibilidade de
poder avaliar a gente aí nessa situação. Muito obrigado. Aberto a pergunta se tiver. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Oi. Marcelo. Muito obrigado pela fala, viu? Agradeço também pela bondade que você fez. Você também fez um vídeo no YouTube, né? Com essas apresentações e com a sua narrativa. Então, ficou um mecanismo a mais para a gente avaliar, ficou ótimo. Achei bem didático. E assim, a gente acompanhou relatos, né, da saúde, da equipe de saúde bucal, principalmente na época do Covid, do medo de contaminação, né? Pela proximidade com o paciente, as urgências odontológicas continuavam aparecendo e tudo era muito novo, tudo era muito assustador e ainda tinha que cumprir com as emergências. Então, ter uma tecnologia dessa acessível faz toda a diferença, de fato. Teve países que, inclusive, vários, né? Na Inglaterra, por exemplo, no pico, parou todo tipo de atendimento odontológico, foi suspenso, né? Aqui não chegou muito diferente, não, né? Realmente foi um assustador. Agora a coisa está bem mais branda, né? A gente ainda muito assustado, mas o medo sempre também nessa situação, tanto o paciente quanto o profissional, mas de uma forma muito mais tranquila, né, frente ao que foi. E a nossa proposta é tentar colaborar, ajudar aí a comunidade como um todo. Lucas, muito obrigado. Obrigado a você. Mas eu tenho uma pergunta só. Você falou que no relato que a viabilidade clínica está sendo avaliada agora, né, da aplicação, verificando níveis de ansiedade, oximetria. Essa é a fase atual, né? Que inclusive viu que a ansiedade não está sendo tão elevada com o uso do equipamento. Na verdade, a ansiedade é uma coisa muito mais traumática do que propriamente dito, é uma coisa subjetiva, né? Tem pessoas que têm traumas por determinados objetos, né? E assim, como é um equipamento novo, convém que a gente faça uma análise disso, tá? Porque o próprio atendimento, tem pessoas que têm fobia traumática do médico, do branco, do jaleco, do cachorro, da cobra, do jacaré. Cada um tem uma situação. Então, assim, uma avaliação apenas para cumprir, vamos dizer, um protocolo ideal, né? No caso, isso nem existe, esse protocolo, nós estamos fazendo isso somente para constar que realmente não há uma variação de oximetria, de ansiedade, né? Exatamente o contrário, porque a nossa proposta é uma proposta protetora, né? Uma proposta que visa proteger o paciente profissional. Então, assim, mas como é uma novidade, a gente tem que fazer uma coisa bonita, né? Bem fechada, bem bacana, para que, assim, tenha a maior credibilidade possível, né? E assim a nossa intenção é essa. Perfeito, Marcelo, muito obrigado. Silvia, tu tem uma pergunta? Não, ele me respondeu. Só estou curiosa, Marcelo. Você falou que submeteu o projeto para pesquisa. Já tem a resposta para a bolsa? Ainda não saiu a resposta, mas olha, não saiu, não. Vocês foi tudo junto agora, porque há realmente a inovação tomou um vulto enorme agora, né? A gente está com bolsas de inovação que eu não confesso a você que eu não tinha visto ainda, tá? Como tem sido agora. Então, foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu tenho outros projetos de patente que ficaram para trás em função da dificuldade que a gente tem para registrar e mostrar, né? Há uma certa resistência à inovação que não está tendo agora. Pelo contrário, está havendo fomento, incentivo forte, né? E a gente está tentando surfar nessa onda aí, porque estamos com um apelo forte, além da inovação, dessa questão do aerosol e do problema que envolve a área de saúde, né? Porque não só a odontologia, mas assim, o otorrino, né? O oftalmo, enfim, isso aí já é outra área que não é a minha. Não pode, a gente tem que fazer a aplicação e mostrar. Quem mostra a possibilidade da utilização é a cada área específica, né? E pode descortinar uma série de possibilidades de aplicação, e que eu acredito que venha a acontecer ou em surtos, ou então de forma preventiva, ou em casos isolados de riscos maiores, né? Enfim, o que vai acontecer só o tempo vai dizer, e é para isso que nós estamos aqui. A pesquisa existe exatamente para isso, para a gente trazer a inovação, mostrar, e para isso existe a faculdade, né? Além do ensino, além de estimular os alunos a pesquisar, a estudar, a buscar a novidade, a solução dos problemas que afligem a sociedade como um todo, né?
Obrigada. Perfeito. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela fala. Eu que agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. O próximo